Vídeo ao vivo? Vídeo ao vivo. O teu vídeo ao vivo. Ok. Está rolando? Ok. Então manda o link para nós. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo e definitivo. Se você mudar para... Pessoal, estamos ao vivo pela página aí do nosso querido vereador Polaco. E depois a gente vai disponibilizar para vocês aí na nossa página do Fala Piá Podcast e no YouTube. Mas estamos aqui, mais uma vez, eu, Rick Oliveira. Dude Araújo e hoje... Vereador Polaco. O vereador Polaco está aí com a gente. Seja muito bem-vindo, vereador. Sinta-se à vontade. E tome uma coca para tirar o pó da garganta. Eu vou dispensar o excesso da coca aí para sobrar para pizza. Não vai tomar coca, Polaco? Não. Tá Valeu, obrigado pelo convite. E tô fitness, né? Tô nessas corridas aí, trilha. Você tá magrão, né? Meu forte agora tem sido a prática esportiva, né? Você tá magrão, né? Eu tô gordo, cara. Eu engordei. Polaco, o teu piá era pra estar aqui, você tá ligado, né? Era pra estar também? Era pra ele estar aqui, ele tava envolvido com a gente desde o começo, mas abandonou os bets, não quis. Claro, não dá tempo, Os estudos, né? Não tem como ele tá... Inclusive, aproveitando, daqui a pouco ele vai acompanhar, vou mandar um abraço, os parabéns. Recentemente passou em todas as provas e o TAF da Militar e agora recebeu hoje também as notas aí, passou na Civil também, na prova da Civil. Tá, o bicho é brabo, bem, né? É fera, Nosso querido Eric. A genética, né? Ah, tá bom. Puxou a mãe? Fala assim. Puxou a mãe. A genética é boa, puxou a mãe. A genética é boa, puxou a Dona Rita. Dona Rita. Um abraço, Dona Rita. Polaco, você é vereador, para quem não conhece aqui o vereador Polaco, o nosso público aí que seja de Curitiba ou de outra região, o Polaco é vereador na cidade de Almirante Tamandaré, onde eu resido e o Dude também. Então, já é um amigo nosso aí de outros tempos e tem umas histórias boas pra contar com certeza aí. Com certeza, Rick. E para mim já de início é bacana estar aqui participando com vocês, Dude, o Rick, a todos também. Obrigado, esposa do Rick está ali também colaborando. Obrigado pelo convite. Já havia ocorrido esse convite em outras ocasiões e não deu certo aí as organizações, né, da minha parte. E hoje era para ser desse jeito aí, no improviso e nós mandando bem aí. Mas longas histórias, até porque são 3 mandatos, né? Você tá 3 mandatos, você entrou em 2012. 2008 eu não participei da campanha, eu tive meu nome filiado a um partido, lançaram minha candidatura, mas eu não participei, não fiz campanha e acabei ficando aí naquela ocasião mesmo sem fazer campanha. Eu trabalhava de cobrador de ônibus, inclusive, tinha um pequeno comércio também ali no Ajambi, fiquei por 37 votos para ser eleito, fiquei suplente, mas... Em 2008 isso? 2008 isso. Sem fazer campanha? Sem fazer campanha. Fiquei suplente lá, daí... Você era cobrador de ônibus? Nessa época atuava como cobrador de ônibus. Daí veio 2012, estava isoladão de fora ali, nem ia me envolver muito e recebi o convite para repetir uma nova campanha, né? E daí entrei com força aí... Achava até suspeito participar naquela condição, né? Porque não é algo assim, a política não era algo que eu fosse envolvido. Piazão, Ranhento, que veio de Vaiporã, Norte Paraná, né? Lá era tudo tão diferente. Chegamos aqui em Almirante Tamandaré, minha mãe, Dona Maria, com 6 filhos nas costas para criar sozinha. E aí, aquela história, né? A gente vai se desenrolando aí. Tua mãe veio com vocês pra cá sozinha? Saíram de Vaiporã pra vir pra cidade grande, chegou aqui em Tamandaré. Cidade maravilhosa de Almirante Tamandaré, que nos acolheu no ano de 1984. Sou apaixonado por Almirante Tamandaré. Cara, eu amo demais essa cidade. Eu amo demais Tamandaré e detesto os políticos que tem lá. Eu apanho de monte no sentido de briga defendendo Tamandaré pelo seguinte: as pessoas dizem que Tamandaré é uma cidade violenta, cidade problemática. Realmente. Mas aí é que está o desafio, né? O aprender a amar, o querer que ela melhore passa por isso, né? Às vezes aparece um probleminha assim, vem buscar a gente num diálogo. Recentemente nós tivemos com
o Dude, a situação às vezes é um probleminha pequeno, mas tem que se envolver, temos que acreditar, temos que lutar, não tem como. Se não for na base do amor, da dedicação, da seriedade, né? E pulso firme, as coisas não vão se resolver. Polaco, antes de mais nada, a gente gostaria de saber, você falou que veio de Ivaiporã, cara, como que é as tuas raízes, assim, de onde você vem, a tua família, o que você já fez da tua vida? Conta aí pra gente como foi tua adolescência. Pera aí, só um minutinho antes do... Opa, vamos... Espera aí. Vai virar, né? Vai virar lá. Virar. Isso que eu ia falar. Deu certo? Tá tortinho, tá? Tá torto. Vamos ver. Antes de qualquer coisa, vamos agradecer aqui nossos patrocinadores que... Isso, agora ficou bom. Que são o Corleone Craft Burger, né? Nosso amigo Alberto, que ajuda a gente bastante. E hoje a gente tá aí com a... Vou fazer um merchan gratuito aqui do meu amigo Alessandro, lá da pizzaria Dom Pedro, que mandou essa aqui pra nós. Nós vamos... Deixa eu até abrir. Vamos degustar. Vamos trocar a coca pelo copo d'água? Quem foi que fez isso esses dias? O Cristiano Ronaldo. Aí, ó. Vamos ver. Olha só, aí sim, hein? E dá pra voltar semana que vem? Dá, porque você tá em casa, cara. Quando você quiser vir aí contar as histórias aí, quando você quiser vir contar das tretas que tá rolando lá na Câmara, a gente vai... Ô, Polaco, nós vamos comer, cara. Eu peço desculpa aí, porque, cara... Vamos falar que Vamos falar e comer, eu tô torado de fome, cara. Dá pra perceber. Vamos servir aqui. Fio, dá pra se virar aqui tranquilamente. Ó, Serve Assim, assim. Vamos lá. Pô, quem estiver acompanhando vai ficar um pouco na vontade, né? Quem estiver acompanhando e quiser pedir uma pizza lá na Dom Pedro, lá os caras estão trampando. Aliás, já vou aproveitar e mandar pra minha galera lá, né? Estiver acompanhando, meus assessores, Marcelo, Franciele, Fábio, Marcelo Chevônica, meus parceiraço. Pessoal, quem estiver assistindo a live também, por favor, ajude-nos a dizer se algum microfone tá baixo. Eu vi que o pessoal mandou ali que tava de ponta cabeça. Quem puder ajudar aí, se falar se as alturas do microfone estão bons, se tá ouvindo bem, ajuda a gente aí. Beleza. Eu vou pegar um pedacinho também. Polaco, você... Pô, eu coloquei do lado aqui, já ia ficando com essa pizza aqui. Então, acho que faz um ano Olha, que esse eu aqui é como pizza. atum portuguesa e... Começo falando sobre a pergunta do Dude? Isso, que eu já perguntei, Olá, que então. tá me tesourando aí. Conta pra nós aí, Polaco, como que foi a sua infância, sua adolescência, como você chegou nessa cidade maravilhosa de Almirante Vamos dar o Tamandaré. pontapé inicial, então, minha infância. Minha mãe tinha cabelo, né? Minha mãe, Dona Maria, tinha cabelo. Boa lembrança. Minha mãe, Dona Maria, meu pai, Salviano, já falecido, que Deus o tenha. Norte do Paraná, Ivaiporã, Jardim Alegre, ali Vila João 23, os bairros onde eu morei, que tem muitos aqui, né? Em Almirante Tamandaré, Curitiba, aqui na capital, tem muita gente conterrâneos de Ivaiporã. Reza a lenda, e eu acredito que essa lenda seja verdadeira, que lá nascem os homens e eles vêm aqui para a capital para endireitar a capital, endireitar a região metropolitana, né? Então, só para o Dude ficar sabendo aí, tá, Dude? Sei. Morei lá na minha infância, trabalhei na roça com meu avô Luizinho. Minha avó Filomena era quem cuidava da de nós, os netos, né? Era aquela pessoa que acolhia a todos os netos. Então era muito aquela infância raiz. Tá boa a pizza, hein? Tá boa. E local lá chamado de Lajeado, bem no nortão mesmo, né? Patrimônio de Lajeado ali. Então, de lá, a minha mãe veio para Ivaiporã também, que é a cidade maior ali, e tivemos algumas dificuldades em convivência em relação ao pai também, né? Que, conforme eu disse, já faleceu, Deus o tenha. Mas tivemos ali os trabalhos como boia fria. Fui em Graxate, na cidade de Ivaiporã, fui em Graxate lá, fui boia fria, e lá no ano de 84, a minha mãe acabou tomando a decisão de sair de lá com os filhos, né, e largar, separou do meu pai,
era uma vida um pouco sofrida em relação à convivência de ambos, né? Não se davam bem? Isso. E aí viemos para... Na verdade, quando a gente chegou aqui, o primeiro bairro que nós moramos foi em São Gabriel, em Colombo. Pouquíssimo tempo. Depois viemos morar no Jardim São Francisco, ou Campo Verde, né? Ali no Jardim São Francisco, ponto final se chama Campo Verde, onde existia só 3 residências ali. Nós morávamos de... Isso é Colombo? Não, isso Não? já é Tamandaré. Tamandaré. São Francisco ali Aí... onde tem Pádua hoje, né? Isso. Bem ali pertinho onde é o Pádua hoje, né? Naquela ocasião existia 3 residências ali. Uma delas era de uma tia minha, que já estava para cá, já tinha vindo do norte para cá, que é onde a gente dividiu ali os espaços de moradia com eles. Interessante que nós tínhamos ali, eu e meu irmão cortamos, para quem é dos mais antigos aqui de Almirante Tamandaré, as pessoas mais tradicionais, elas vão lembrar do seu Cordeiro e do seu Generoso. O seu Generoso morava em frente à delegacia, antiga delegacia de Almirante Tamandaré, e eu e meu irmão nós cortávamos bracatinga para eles. E muitas vezes a bracatinga era cortada em troca de comida. Então, para ajudar a renda familiar, né? Imagine a mãe com 6 filhos, né? E assim, foi uma experiência muito bacana, porque eu passei por várias situações. Por exemplo, a família do seu Roberto Perussi, que em 88 era prefeito. Eu trabalhei de servente e pedreiro na construção da casa dele, que é ali na principal de Almirante Tamandaré. Então hoje eu tenho a felicidade de ter essa amizade, essa proximidade com eles, e eles jamais iriam lembrar que o Piazinho Ranhento lá trabalhou de servente pedreiro na casa dele lá em 88. Mas eles não sabem, eles não lembram. Sabem, agora sabem. Meu primeiro emprego em Almirante Tamandaré registrado foi na panificadora Timoneira. Os patrões Albari, Ivonir e Valdir, que ainda está lá hoje. De vez em quando eu almoço lá na Timoneira. Então ele lembra bem. Trabalhei também lá com eles. Desenvolvia... Daí a profissão era de padeiro, né? Passava a noite fazendo pão. Amassava para os outros comer no outro dia. Você pegava aquele turno que chega da madrugadinha? Ou você pegava à noite? À noite, tocava a noite toda. Pegava à noite. Estudava não, ia para a escola. No Ambrósio Bini, né? Estava no Ambrósio, saía de lá e ia para trabalhar. Ia para trabalhar. O Ambrósio estava fundando. Não, o outro. Naquele tempo, o Ambrósio Bini era ali, onde hoje eles chamam de Ayrton Senna, né? Verdade. De frente do terminal. Então, ali fiz algumas amizades com o pessoal que eu vinha ali do Jardim Monte Santo, São Francisco. A gente tinha um vínculo com a piazada da vila mesmo, né? Isso foi até o ano de 89, quando daí minha mãe se mudou dali, do Jardim Monte Santo, daí fomos morar na região do Cachoeira, Vila Jambi. Ali minha casa amada, onde eu estava até recentemente, né? E depois eu adquiri uma casa ali no Jardim Roma, onde eu moro, né? Na rua Bocaiúva do Sul, número 96, ali no Jardim Roma. Resido eu, a minha esposa, meu filho já não mora junto com a gente ali. Então esses foram os caminhos, né? E caminhos vitoriosos, porque até chegar aí, Dude, eu passei aqui, né? Já estando aqui na capital, foram várias as profissões: garçom, padeiro, pasteleiro, chapeiro, servente de pedreiro, com alguns amigos ali da Vila Jambi mesmo. Tínhamos histórias incríveis, que a gente saía dali da Vila Jambi com o primeiro ônibus para ir trabalhar lá em São José dos Pinhais, o primeiro Jardim Gramado, para ir trabalhar servente pedreiro pela empresa Delfos, lá na montadora da Renault. Então a gente fazia uma viagem, saía dali 5 horas, chegava lá 8. E aí foi. Chegava atrasado no serviço. Chegava. E aí os caminhos foram esses, né? Pois cobrador de ônibus, montei minha banquinha ali, onde, né, a gente teve mais vínculo ainda com a comunidade, né? A banca do Polaco. Pagava aluguel, e claro que depois que eu fui eleito vereador, eu resolvi me dedicar totalmente às minhas atribuições, né? Daí eu não achava legal ficar atrás de um balcão, até porque ali teve uma mudança também bem radical. Quando eu não era cobrador, eu pagava
valor X de aluguel, no outro mês o valor dobrou. Então eu também resolvi, pera lá, ou eu toco a minha vida, ou vou assumir minhas responsabilidades como uma autoridade que o povo me confiou. Só abrindo um parênteses, Polaco, nessa situação que você falou que você pegava o primeiro Jardim Gramado ali. É incrível, cara, mas isso não mudou muito nos dias de hoje, né? Eu também trabalhei na região do SIC, trabalhei na região do Boqueirão, e era exatamente assim, eu pegava o primeiro Janine ali no Compre Bem ali, 5,45. 5,25, é esse mesmo. Pegava o Janine e chegava atrasado lá no 8h10, 8h15, chegava no serviço. Meu primeiro serviço, cara. Eu acho que veio dobrada a pizza aqui. Manda bala. Tua esposa não vai comer? Você quer já ou quer esperar? Depois? Ela fica ali mandando fogo nas atividades ali. Meu primeiro serviço, cara, foi lá perto do aeroporto, e eu pegava o primeiro Janine nesse horário aí, 5h25, e chegava atrasado no serviço. Porque eu tinha que vir de Janine, no Cachoeira, pegar pro centro, pra descer, pra não precisar pagar duas passagens. Daí fazia todo um trajeto pra chegar lá no... Isso. Porque se eu fosse pegar o Lamenha lá e vir pro centro, pegar o drone, daí era 2 ônibus, daí, e eu na época ganhava R$15 por dia, 2008, 2007, 2006, 2007, 2008, nessa época. Ganhava 15 anos por dia. E trabalhava, e chegava atrasado lá em São José, cara. Lá no Jardim Itália nós trabalhávamos em Servente Pedreiro. Você saía do Gramado, Jardim Gramado, em Almirante André, para chegar no Jardim Itália em São José dos Pinhais e trabalhar no Servente Pedreiro. O dia todo, era puxada. E depois pega o ônibus. Não, legal pra ir até que você vai. Isso, a volta. A volta que é legal, né? Cheirinho da marmita. Meu Deus, cara. As marmitas, os cheiros de marmita azeda nas bolsas. Não é só isso, né? Deus. É o cara segurando no ferro assim, dormindo no próprio braço, né? Alguma vez, né? Dormir de pé, né? Até porque... Eu sempre evitei essa situação de segurar no ferro. Não sei você, né? Mas eu sempre evitei. Depende do ferro, né, cara? Tá. Opcional do Dude. Se for... Vamos deixar em aberto isso aí, Dude. Se for um oitão, não dá pra segurar, não dá. Aí é diferente. Então. Aí às vezes é necessário. Pois é. Então, realmente é um processo assim que todo trabalhador passa. Pelo menos assim, uma vez na vida alguém já passou essa dificuldade de deslocamento e tal. Mas assim, não é apenas isso a dificuldade da vida, né? Então a gente tem aí o vereador que hoje é vereador, né? Mas já passou por muitas situações, além dessas, né? Que acho que também muita gente está assistindo já passou. Mas e aí, Polaco? Daí você veio pra cá e os seus irmãos, o que fazem hoje da vida? Meu irmão é mais velho, no caso, que eu. Mora no Jardim São Venâncio, ele é cobrador de ônibus, se eu não me engano, é a empresa Glória ou a empresa Carmo. Está lá há quase 30 anos. Aí tem uma irmã que também é cobradora. Tem uma outra irmã que trabalha em serviços gerais, empresa, de serviço de limpeza. Tem uma outra irmã, a Maria... Bom, aí eu falei do Messias, meu irmão, a Marlene, cobradora, a Márcia, serviços gerais, a Maria de Lourdes, não sei agora qual é a função, onde que está trabalhando, e também a minha irmã Maria Madalena, essa é... Tá, repete o nome deles. Messias, Marlene, Márcia, Maria de Lourdes e a Madalena. Você é adotado? Só eu que fiquei com V. Então, percebeu isso? Pois é, mas não, também tem um detalhe, né? Esse V aí vem de Vitória. Assim, né? Então, melhor, né? Então, antes que use o V de outra poderia que sua mãe não pensou. Sua mãe não pensou na hora, ela poderia ter colocado seu nome com W, né? Que daí ficaria o M de ponta cabeça. Seria muito bom. Mas seria muito engraçado. O fundamental mesmo foi o apelido, né? Porque se fosse pelo nome... E da onde veio esse apelido? Eu costumo brincar que o pai... Da onde veio o apelido de Polaco? Dá uma olhada, cara. Não, mas quem te apelidou? Como que começou essa história? Eu era um cabelo de paina mesmo.
E assim, eu costumo dizer que, eu sempre brinco com isso, né? Meu nome é tão diferente, tão cabuloso, que o pai saiu caçar e voltou com ele, né? Provavelmente. E aí, já na adolescência, aí na região, já morando ali no Jardim Gramado, começou apelido polaco, e trabalhava de atendente lanchonete, e os patrões chamavam de polaco, e assim foi, me pegou, e ainda bem que me deram o apelido, porque se fosse pelo nome... Valtemir não seria eleito. Não, Valtemir não seria. Por exemplo, Valtemir ou Valtemir? Não, Valtemir. Daí Valtemir não seria eleito. Não seria, não. Porque o polaco causa impacto. Não, Valtemir não seria eleito. Não, nem pra síndico. Não, pra nada. Porque tem coisas que só a beleza física não resolve, né? Tem que ter o nome também. Que não adianta só eu... Aí no teu caso, você não tira dos dois, né? Não, eu tenho a opção da... como que não? Inclusive consegui até casar. Pô, como que não? Mas pra casar, né, polaco? Dá uma olhada aqui. Até você conseguiu, né? Dá uma olhada aqui, ó. Tem louca pra tudo. Então, e aí foi nessa caminhada aí, Dudi. Constituiu uma família linda, maravilhosa, né? Uma esposa, estamos há 28 anos juntos. Ela tem 27. Vocês conheceram aqui? Ela é daqui ou você... Conhecemos aqui. Ela era do norte também, mas a gente se conheceu aqui. Lá na região mesmo? Lá. E uma plena tarde de domingo, tinha tomado uns gole ali, bebia, né? Não tinha muito juízo quando era mais novo. Trabalhava de segunda a sábado, atendente lanchonete e tal, domingo. Daí tava eu lá no pátio da paróquia Anjo da Guarda, com a bermuda manchada até a canela, esperando para começar o vôlei ali, que nós sempre jogávamos no fundo da paróquia Anjo da Guarda. Com 8 geladinhos no bolso, fui inventar de me apresentar para ela. Vou tentar conquistar no geladinho, né? E aí começou a história. Nós temos agora 28 anos, o Eric tá com 27. Você tem mais filhos ou só o Eric? Eu devo ter bastante filho. Eu devo ter uns 50 filhos perdidos. Porque eu tenho muita gente que dá benção pra mim. Por causa do projeto. Entendeu? Pesadinha. Pesadinha que dá eu tinha da escola. Piazada que dava benção pra mim, não dava pros louco pais. Pra perder a mulher e não sabe como, né? Dá uma dessa no meio da live. Viu? Ela não vai me largar agora pelo seguinte, né? Mesma coisa que ganhar na loto e perder o bilhete, rasgar o bilhete. Ela tá lascada. É bom que é... Humilde, pouco convencido. Beleza, né? Viu? E a minha esposa, brincadeiras à parte, assim, é um dos alicerces. Família é alicerce em tudo, né? Então a criação que a gente teve, os valores de infância, né? Mesmo que com a ausência do pai, mas os valores que a gente teve com a mãe, com irmãos, é fundamental. Agora, depois de casado também, até porque quando ela me conheceu, eu realmente era muito levado, né? Então, assim, ela trouxe uma calmaria. Eu comecei a pisar com mais tranquilidade no chão, ter mais, sabe, mais cuidado. Muito embora a gente leva tempo para todos os dias a gente tá tendo essa necessidade de crescer, de se conhecer, de assumir responsabilidades, de ter autoconhecimento todos os dias, né? Mas ela foi fundamental, é fundamental. Tem o ditado que diz que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Não é atrás, né? É ao lado. E a Rita, minha esposa, é isso. Para que vocês tenham uma ideia, eu estou no meu 3º mandato. Ela vai completar esse mês agora se eu não me engano, 26 anos que ela trabalha de doméstica na mesma casa de família. Mesma casa. Depois de eleito, ela continuou a mesma vida dela, ela trabalha de doméstica, uma família também maravilhosa que ela iniciou, e lá naquela época eles não tinham ainda o primeiro filho do casal, e aí a minha esposa iniciou lá e até hoje trabalha de doméstica.
Então, assim, é um exemplo como ser humana, como mulher, sabe? E como companheira, um exemplo como cidadã, porque na maioria das vezes, quando envolve a política, a primeira coisa que querem buscar é uma oportunidade de sair. Muitas pessoas até questionam, pera lá, mas... Nossa, até ela, a mulher do vereador está trabalhando de doméstico? Trabalhando doméstico, e tá. E vai continuar, até porque é um emprego muito bom, a família maravilhosa com quem ela trabalha, pessoas que a gente tem uma gratidão imensa por eles, né? Ajudaram muito a gente. E desse amor, dessa parceria, esse companheirismo, o firmamento dessa família também veio o Eric, né? Que eu tenho uma imensa honra, um orgulho enorme, né, do meu filho, e pelo exemplo de ser humano que ele é, né, e dedicação, assim, olha, eu sou muito honrado, ele me honra totalmente e confia, muito parceiro, né. Então, o que eu vou dizer? São essas experiências da vida que a gente vai tendo e vai sempre acrescentando. E isso facilita para que eu possa colocar em prática, dentro das responsabilidades que o povo me incumbiu, de exercer as minhas atribuições como legislador. Eu vou quebrar protocolo aqui, vou tomar um gole dessa coca. Toma aí, Pedro. Eu não ia tomar, mas... Não, golinho. Golinho faz mal. Eu sempre trago café, mas hoje, cara, a correria foi muito louca. Café. A coca não deu tempo de eu fazer um café antes de vir. Fica uma dica aí, a coca com um vinhozinho, daí também é bom. Coca com vinho também é bom. Polaco, mas assim, um dia você acordou lá e falou assim, vou virar vereador. Como é que foi essa história? Não, Dude. Eu era um cara que eu nunca me vi no meio da política. Eu odiava a política do lado de fora. Eu não suportava a ideia da política. Em que ano isso começou a mudar? Você começou a achar isso aí importante? até lá o ano de 2007, inclusive em 2008 eu tive uma decepção que eu fui convidado a me filiar em um partido, eu filiei né? E aí, olha, vamos lançar o teu nome candidato a vereador. E tudo bem, tá ok, só que o partido se coligou e foi... na época, com um candidato a prefeito ali do município, o qual eu não tinha o mínimo de simpatia. Pode falar aí, pode falar. Que o César Mufron, naquela ocasião, eu não tinha o mínimo de simpatia, porque eu tinha uma história, assim, que eu carregava comigo em relação ao meu falecido pai, né, que ele era prefeito na época, e o meu pai era... eu levei 16 anos procurando meu pai. Quando eu encontrei ele faleceu 60 dias depois. Meu pai era mendigo, andarilho, e eu tinha um sonho de encontrar ele. Quando eu encontrei, ele faleceu em seguida. E aí eu precisei buscar o corpo. Ficou em situação de rua há muito tempo? Parece que estava esperando você encontrar ele para ele poder descansar. Coisas que Deus, assim, sabe, tipo, eu ia na paróquia de Jaguar naquela época ali, já era casado, isso no ano lá pelo ano 2000 eu peguei, eu tinha comigo assim, que eu precisava de encontrar ele de todas as formas. Então eu trabalhava de atendente lanchonete, eu guardava um troquinho e eu ia de atrás de procurar o pai, e sempre naquela expectativa de encontrar ele. Daí fui encontrar na cidade de Goiorê no ano de 2000. O Eric já estava com quase 6 anos. Ele morava lá com um grupo de andarilhos em uma casinha abandonada lá, tá? Você viajava para... Viajar para encontrar ele. Toda vez que eu tinha oportunidade, daí nessa ocasião... Mas você tinha algumas informações? Onde ele sempre buscava informações com parentes, com familiares eu vi ele. E daí nenhuma dessa deu certo. Tá lá em Goiorê. Daí fomos... Tinha um amigo da família que era motorista de ônibus e o meu irmão era cobrador dele. Naquela ocasião... eu falei, olha, dessa vez nós vamos pegar o dinheiro, vamos ajudar ali com combustível e tudo, vamos procurar ele nesse lugar. E fomos, e de fato eu encontrei ele lá. Aí ele morava com um grupo de mendigos lá, né, de andarilhos, eram todos não situação de rua, mas todos eles eram moradores de rua e estavam alojados em uma casinha abandonada lá da cidade de Goiânia. Conta pra nós, como foi esse encontro, cara? Nossa, foi... Quantos anos você ficou? 16 anos. 16 anos sem encontrar sem ver teu pai, e você
Como foi? Você chegou na casa, você viu ele na rua? Foi um encontro mágico, assim. Eu me lembro que na sexta-feira eu fui pra missa, que eu sabia que eu viajava pela manhã, né, em busca dele. Na sexta-feira eu fui numa missa no Paróquia Anjo da Guarda e eu me lembro que eu pedi a Deus para que desse certo de eu encontrar ele. E naquela ocasião, no sábado de manhã cedo, chegando nesse endereço, realmente quando cheguei lá, um grupo de pessoas, todos eles, no caso, em situação de risco, vivendo naquela residência. E fui chegando e na hora assim, que eu me deparei com ele, eu reconheci ele, porque pela aparência dele não tinha como não reconhecer, né? A gente tinha na memória, né? E eu era muito apegado a ele. Apesar da ausência, dos problemas dele, eu tive muito apego com ele, né? Principalmente eu e minha irmã Madalena, nós éramos ainda mais apegados a ele que os demais. Então foi bem assim, foi um momento mágico. Eu me lembro até hoje que quando eu cheguei lá, nós estávamos no carro estava tocando uma música do Rio Negro Solimões. Então sempre que eu ouço essa música me vem aquela lembrança de eu encontrando ele. E algo bem bacana assim que eu guardo na lembrança foi que eu peguei alguns pedaços de papel, assim, de folha, e peguei com a caneta e marquei meu nome, meu telefone e tal, e coloquei nas frestinhas da casa, assim, porque era uma casinha abandonada, né, uma casinha velha. E ele me garantiu, então foi dia 4 de junho, foi o dia que ele faleceu, né? E nós tínhamos estado lá em abril, dia 4 de abril, 4 de junho ele faleceu. E então o que aconteceu? Ele tinha garantido para mim que, assim como ele já tinha rodado o mundo como andarilho e tal, ele já tinha ido para vários lugares, Paraguai e tudo, ele iria estar no dia 17 de setembro, dia do meu aniversário, ele iria estar na minha residência para comemorar o meu aniversário e conhecer o meu filho, né, o Eric, né, neto dele. E tudo bem, a gente não conseguiu convencer ele a sair de lá e nós viemos embora. Isso no mesmo dia ainda tínhamos ido embora. E aí, 2 meses depois, eu recebi a informação do falecimento dele e ele ia ser enterrado como indigente lá, né? Foi o único encontro. Aí, assim, Deus permitiu realizar aquele sonho de encontrar ele antes de morrer. Então, e aí eu tinha aquela expectativa também, quando me comunicaram, ele já estava com... já tinha passado de 3 dias que ele havia falecido, ele estava numa funerária lá. Ele ia ser enterrado como indigente. E daí me mobilizei aqui junto com a mãe, os irmãos, e fomos buscar ele lá. E de fato, uma longa distância, né, até Goiorê, ida e volta, trouxemos ele de lá. Como não tinha documentos, era andarilho, então não tinha documentos para se apresentar, nós fizemos esse translado com a funerária, até nenhum risco, né, para trazer ele de lá. Mas graças a Deus, chegando em Almirante Tamandaré, nós então fomos buscar um local para enterrar ele. Não conseguimos naquela ocasião um espaço na cidade de Almirante Tamandaré e conseguimos na vizinha cidade de Itaperuçu, onde todos os anos, dia 2 de novembro, eu estou lá fazendo uma visita, né, ao túmulo do meu pai lá. Fui recentemente agora. Polaco, então, assim, você encontrou ele lá, aparentemente ele só tinha, no caso ali, o costume de ser andarilho, de não querer estar numa casa, né, ou ter aquela obrigação de tem que tomar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele não tinha ele já tinha alguma doença, assim, uma coisa que ele tivesse debilitado, que você percebesse, ou ele era uma pessoa saudável? Ele estava com um pouco debilitado, até um certo sobrepeso, né? E aí questão de pressão, estava com trombose em uma das pernas. Então ele já estava debilitado mesmo. Mas ele estava conseguindo, assim, se virar bem, né? Até lá junto com os demais. E então foi assim, parece que foi algo que é coisa do destino mesmo. Foi só esperar encontrar e a causa da morte? A causa da morte foi colocada como isso, né? Trombose, pressão, daí infartou. Até pelas condições de vida que eles levavam lá, né? Que era um grupo de andarilhos ali que moravam na mesa. Então não era tão simples assim, a condição de vida deles era bem complicada. E ele não quis realmente vir embora com a gente, sabe? Tentei, mas não teve jeito. Então foi algo assim, foi que marcou na minha vida, uma das cenas, né? Mas eu sou muito grato a Deus, porque Ele me permitiu realizar um sonho ainda. Só né? dos teus irmãos, quem foi com você?
Não, fui só eu mesmo, né? Buscar o corpo dele foi só eu e minha... Pra conhecer. Quando você foi encontrar ele, foi você e mais alguma irmã? Eu e mais uma irmã e mais uma irmã, o cunhado e um motorista amigo nosso. Só você e tua irmã, são 5, 6? 6. Dos 6 só vocês dois viram? Até por causa dos compromissos, né? No dia eles não puderam ir e acabou que não tiveram você. E o que era legal assim pra você? Não, tá bom aqui. Foi incrível porque meu pai ele era um coração muito bondoso nesse sentido. Ele alegou que não poderia estar vindo embora comigo, que era a minha vontade de trazer ele para cuidar dele e tal, porque lá ele tinha uma convivência com os demais andarilhos que ele era um líder deles. E eles dependiam da presença dele lá. E tinha uma senhorinha lá que vivia junto, inclusive, que ele havia tirado da casa. Ela também saiu da casa da família e vivia junto com ele. Então, se ele saísse, ele deixaria outros andarilhos ali, os outros mendigos, ele deixaria desamparados, né? Como então, se fosse abandonar a família dele dos últimos anos. Isso. Então, essa foi a condição. Um momento, assim, marcante da minha vida, eu digo familiar, né? Ficou assim, entre eu e o meu pai, fica que eu tinha e tenho um amor muito grande por ele, né? Saudade a gente sente, mas, digamos assim, eu tenho que agradecer a Deus, porque ele me permitiu algo que era difícil até de entender, né? Como que seria, se realmente iria conseguir encontrar ele ou não, porque foi 16 anos, não 16 dias. E quantas vezes você tentou essa procura de viagem e tal? Depois que a gente teve uma convicção de que ele estava vivo, foram 3 vezes, né? 3 tentativas para encontrar ele. Na terceira encontrei, né? Mas assim, levava tempo, porque já tinha família, juntar dinheiro, né? Demanda isso, né? Daí já pagava aluguel, já tinha família, já pagava aluguel, tudo. Então, ali mesmo na Jambi, morando com a esposa, né, e o filho, então e trabalhando de atendente dos netos naquela época, né, não tinha. Um pouquinho. Eu comecei depois a trabalhar de cobrador de ônibus, depois no ano 2000 eu entrei na aviação Tamandaré daí. Você trabalhou bastante tempo, né? Fiz na verdade sim, trabalhei, foram quase 5 anos digamos, mais que profissão, eu fiz muitos amigos, fiz família também. Assim como em outras ocasiões, eu fiz família dentro da aviação Tamandaré, porque eu sempre fui um cara muito, muito justiceiro, muito defensor né, daquilo que é correto e da justiça, né? Então ali naquela época, Almirante Tamandaré tinha um número exorbitante, assim, era assustador o número de assaltos a ônibus, né? E eu, como cobrador de ônibus, é o seguinte, eu não me aquietava, eu nunca gostei. Vagabundo, bandido, eles de um lado e eu do outro, né? E eu nunca gostei. E eu encarava, e daí volta e meia colocava a vida em risco. Já teve um confronto com bandido? Bastante. Em quase 5 anos eu sofri 23 assaltos. Pouca coisa. Todos com arma de fogo. Tivemos reação em várias oportunidades, né? Reagimos, tivemos sucesso. Não é aconselhável, mas a gente... Não, cara. A gente estava ali defendendo a vida da gente, a profissão não. Tive ocasiões que foram muito bem sucedidas, que a gente estava com conhecidos assim da polícia que fazia P2 e fizeram serviço ali de ação no ato do assalto e acabaram por matar o bandido na frente da gente. Então ali você sentia CPF cancelado, tá tudo em dia. E assim por diante. Cara, qual que é a sensação assim, de ser assaltado e o policial reagir e matar o bandido na tua frente? Como medo? Qual que é o... Diz que... O que se passa na cabeça? Eu sempre fui muito tranquilo para isso. Muito, muito, muito tranquilo. Muito calmo. Eu me lembro, em uma dessas ações aí, já tinha feito vários BO e ficou combinado ali com os policiais como que eles iriam estar dentro do ônibus e assim. E quando o indivíduo entrou e apontou uma espingarda calibre 12 na minha cabeça para assaltar o ônibus, tinha uma mulher gestante com criança ali, tudo na catraca. Ele entrou atrás já em seguida da mulher, então pegava a gente de surpresa, mas ali tinha o pessoal da P2 já preparado. E
eu fiquei bem tranquilo, não pisquei, não deixei. Em seguida teve a reação, essa foi uma das cenas assim, até porque ali teve o indivíduo baleado, tudo, né? Então a sensação ali era aquela de que só existe justiça na vingança. Eu me senti vingado, sabe? Porque eram vários assaltos ali e geralmente sobrava sempre motorista, era tapa na cara, e chamava os trabalhadores chamando nós de vagabundo. Então naquele tempo tinha disso, né? Mas isso mudou, né? Então foi bastante tempo e eu fiz muitas amizades. Algumas manifestações que ocorreram contra a violência no transporte público naquela época, eu estive à frente na Aviação Tamandaré, então eu fiz muitos amigos ali. Quem trabalha lá hoje e estava naquela época sabe disso, que eu pegava o meu salário, eu ia lá e mandava fazer tudo em faixa. Às vezes eu não sobrava do meu salário para mim. Então eu me manifestava mesmo, né? Perdi o emprego por causa disso também, normal, né? Foi mandado embora? Por bater de frente, né? Mas assim, tranquilo, eu nunca me arrependi de lutar por aquilo que eu acredito, lutar pelos meus direitos, né? Lutar por justiça. E Polaco, eu fiquei em grandes famílias ali. E assim, você que passou já por essas situações de sofrer assalto, esse tipo de coisa, na sua opinião, o que leva um indivíduo a cometer um assalto? O cara é vagabundo mesmo, o cara não vale nada, ou às vezes a condição dele interfere nisso? Você acha que isso tem alguma interferência? A condição não, a condição de vagabundagem mesmo, de falta de caráter, de falta, porque assim, claro que é diferente hoje em dia, uma mãe criar 6 filhos aí hoje em dia, nesse mundo do jeito que está, questão de drogas, o mundo da violência está muito, mas não é igual à nossa época, né? Porém, usar como pretexto a condição ou o fator, até porque eu digo que é coisa de vagabundagem, porque não está sendo uma especialidade das pessoas de baixa renda. Hoje os crimes vêm de todas as camadas sociais. Todas as camadas sociais você tem o criminoso. Cada um age da sua forma, da forma que lhe convém, e como eles conseguem, mas para praticar o mesmo mal, né? Tem o ladrãozinho que vai para roubar o celular, e tem o assaltante de banco, então, mas tudo nesse ponto de vista, tudo é vagabundo, né? Porque buscam os mesmos, digamos assim, se auto-beneficiar de algo que não lhe pertence, e nem que isso tenha que custar a vida de alguém, né? Então o cara que assalta um ônibus, ele tem essa condição também, e muitas vezes ele esquece que lá atrás da catraca, ou o próprio passageiro, né, como aconteceu, eu vi passageiro ser baleado, assim, ali era pai de família, estava indo trabalhar e tal. Então eu acho que nada justifica. Justiça, nada justifica. Esse tipo de situação não. Qual é a postura das empresas de ônibus com relação aos trabalhadores ali reagirem? Se eles, por exemplo, se naquela época você tivesse porte de arma, alguma coisa assim, a empresa... Totalmente contra. A empresa era totalmente contra, até porque é o seguinte... o trabalhador tem que ser assaltado. Havia uma injustiça, hoje eu acho que mudou isso, não sei como está. Até porque hoje não passa mais dinheiro na catraca ali com tanta volume, né? Pouco. Mas naquele tempo, além de a gente sofrer o assalto, a gente tinha que pagar quando passava um determinado valor. Por exemplo, eu me lembro bem ali. Se você for assaltado e tiver 27 passagens ali, até 27 passagens, eu me lembro disso, na catraca, dinheiro de 27 passagens, tudo bem. Você passou disso, você vai pagar a diferença, ou seja... Era um absurdo. Era um absurdo. Sim, você ia ter que pagar 73 ali. Tá, mas eu te pergunto daí, você quando chega a 27 passagens, você tinha alguma coisa ali que você tipo, não, isso aqui eu tenho que separar e tal? Você tem o cofre, daí você pega o dinheiro e coloca dentro do cofre. Daí o assaltante chega, se o cofre estiver fechado, ele mete bala. Mete bala. Eles não tinham naquele tempo, né? Muito vagabundo, nós assim, bem... Então eu penso que assim, a questão de justiça, eles sabem da impunidade, né? Onde se tem uma condição de ter uma punição
de momento, de uma reação em uma pessoa, aí eles pensam duas vezes, né? Muito raramente um cara vai assaltar o Dude ou o Rick ali no veículo, está ali no teu veículo, se o cara sabe que você tem uma condição de ter uma arma e ter uma reação e ele acabar pagando ele com a vida, a tendência é ele pensar 2, 3 vezes, né? Agora, do jeito que tá hoje, isso não torna mais violento, no caso? O cara já chegar e já atirar, você não pensa por esse lado? Por exemplo, o assaltante chega, pô, aquele cara ele pode estar armado, então antes de qualquer coisa eu já chego, já mato ele, tiro ele do carro e... muda totalmente, né, a ação do vagabundo quando ele sabe que ele pode dar de frente com alguém que esteja preparado. A questão é como vai saber, né? A adrenalina, ele na dúvida, né? Ele na dúvida se tal ou não. Agora, a certeza que eles têm hoje é que se uma pessoa de bem tiver com uma arma, ela é a criminosa porque ela não pode estar armada, né? Porque a lei não permite, né? É essa a condição, infelizmente. Mas esse é um assunto assim que cada um tem uma opinião. Eu, particularmente, entendo que deveriam de realmente, definitivamente, dar essa condição mínima de segurança para as pessoas. Agora, vai comprar? Não, ninguém vai ser obrigado, né? Não vai vir pelo correio, ninguém vai. Agora, se eu tiver essa opção de poder um marginal invadir a minha casa e eu ter a chance mínima de defender a minha família, minha esposa, meu filho, vai ser assim, né? Ok, assim, e você, a sua opinião a respeito de porte, posse de arma, você realmente não acha que isso acaba se tornando algo só para ricos? Porque hoje para você tirar um porte, uma posse e ter a sua arma, você gasta aí na casa de 10 mil reais, né? Você não acha que isso é como o pessoal sempre fala, né? Achou que ia comprar arma e não tá conseguindo pôr gasolina. Você acha que realmente essa defesa própria não se torna muito inacessível para o cidadão comum? Ter um veículo, até alguns anos atrás, todo mundo achava que era só rico que poderia ter. Não virou acessível para todos? Porque o grande problema é assim, o nosso pensamento em relação a essa situação também tem que ser da seguinte forma. O cara que tem lá a sua residência e ele de alguma forma ele tem seus compromissos, mas ele não deixa um final de semana. No caso, essa questão de crise agora é um exemplo, né? Ela usa o tal do Classic 10 carteiras por semana. E ele se diz uma pessoa de baixa renda, uma pessoa sem condições. Aí chega todo final de semana, tem o churrasco e tem a bebida. Veja, eu brigo muito por causa dos animais, por causa dos cachorros. Eu falo bem assim, o cara faz um churrasco no final de semana e não separa R$250 para castrar o animalzinho ali e fica se reproduzindo. 250 é uma castração? Então assim, mas isso é um outro assunto, né? Agora, em relação à arma, eu penso assim, né? Carro, ninguém dizia que pobre ia poder ter carro. Não. Tá endividado, né? Mas às vezes tem dois. Eu, por exemplo, eu tô sem carro agora, eu só tô usando o veículo da esposa. Desde aquele assalto que eu sofri ano passado, eu ainda não adquiri outro veículo. Pretendo financiar um aí logo, mas tô sem. Nós temos que fazer o seguinte, cara. Nós temos que pegar e fazer uma lei lá em Tamandaré igual tem em Curitiba, pô. Você é louco. Quer não? Melhor não. Eu já defendo o contrário, cada um com o seu. Não. Eu já aqui, em Curitiba os vereadores têm o carro da Câmara, né, pra usar. É injusto, né? É injusto. Eu acho assim, o cara, eu sou a favor que o cara tenha um bom salário, o servidor público que trabalha. Mas não tem como separar, então eu acho que sim, o vereador tem que ganhar bem, tem que ganhar lá 10 mil. Só que auxílio isso, auxílio aquilo, acho que é abuso com o povo. O cara ganhar 10 pau. Não é muita coisa. Não, realmente, pelo trabalho que o cara tem, não é muita coisa, mas se comparar com o cidadão comum que ganha 1.000 e sustenta a família, e aí você
você vê que né, no caso aqui em Curitiba, o vereador tem o seu salário, que é um bom salário, um ótimo salário. Tem mais 2, 3 carros à disposição. Aí tem o carro à disposição dele, tem o carro dele que é do uso dele, pessoal, da Câmara para ele usar, que é acho que se não me engano é um Virtus, e o presidente da Câmara tem um Corolla. Alguma coisa assim. Você veja, são situações abuso, que com dinheiro público, né? E a gasolina também é por conta é por conta do contribuinte, né? Eu tô no meu terceiro mandato. Vou completar aí os 9 anos. Hoje, no caso, 7, né? Até findar o meu terceiro mandato serão 12. E eu entrei uma vez em um veículo da Câmara. Hoje não tem mais, né? E essa única vez que eu entrei foi para um compromisso. Saí de Almirante Tamandaré, vim até o DENIT. Só deu 500 quilômetros, então? Então, é assim, mais ou menos desse tipo. Era aquele carro que dava a volta ao mundo, né? Lá em Tamandaré, aquele carro. Pra quem não sabe do que a gente tá tirando sarro, é que tinha um veículo... O vereador Polaco fez uma denúncia de que tinha um veículo que era uso da prefeitura, da Câmara da cidade, que ele saía do bairro do centro de Tamandaré e ia até o Cachoeira, e nos relatórios lá, para justificar o uso da gasolina, colocavam lá que tinha rodado 100 km para sair do Cachoeira. Quando rodou 4. Quando rodou 4. E aí essa gasolina estava sendo desviada e foi tudo... Aliás, você fez uma denúncia bem clara sobre isso. Esse biozão trouxe a público tanto na Câmara quanto no Ministério Público GAECO. Processo que segue... investigação, né? Mas é muito devagar a nossa justiça, né, cara? Na verdade, assim, né? O problema não é só ela ser devagar, o problema é que são muitos. Eu estava vendo ali processos administrativos, processos de improbidade, por exemplo, em Almirante Tamandaré, tem mais de 100 processos. Aí você tem um promotor lá para cuidar dessas situações. O promotor da cidade? Não é fácil. Uma cidade onde tem muito malandro querendo se dar bem, não só no meio político, mas em todas as áreas. Não é só no meio político, todas as áreas. E tudo isso passa pelo fórum, né? Não, você pega o cara que deu umas pancadas na mulher ali, vai parar na justiça, vai lá pro fórum, cai lá na mão do promotor. Não é da mesma vara, não é a mesma situação, não é o mesmo segmento, mas vai acumulando tudo. Afunila tudo pro mesmo promotor. Então você tem essa dificuldade, não tem como negar. Para uma cidade de 120 mil habitantes, precisa avançar muito nesse setor judiciário, né? Melhorar bastante. E até porque são muitos sonhos. Nós acabamos de falar agora aqui um exemplo. Você pode falar o nome dos envolvidos aí na coisa, ou no caso da investigação não pode falar? Não, até porque eu saio da minha jurisprudência, eu não estou dentro de Tamandaré, né? Se eu estivesse na cidade de Almirante Tamandaré, o programa fosse lá, poderia ser problema algum, né? Até porque eles são citados, denunciados, né? Mas aí também é um problema agora da justiça. O que eu fiz foi cumprir minha função de legislar, fiscalizar os gastos de dinheiro público legislativo, executivo, em todos os sentidos. Como que você E o que eu cheguei em conclusão, eu tive uma boa parceria com algumas pessoas que me trouxeram as informações, né? Fui muito amparado pelo meu filho, que inclusive faz o Eric, né, que estuda direito, mas era militar, então tem bastante conhecimento. E também o meu chefe de gabinete, o Fábio Ribeiro, jornalista. Então a gente investigou, e trabalhamos em parceria com mais alguns conhecidos. Vocês fizeram uma investigação interna no teu gabinete ali? Interna, através do gabinete, e externa a gente foi buscar os dados. E aí, através desses dados, notas, contratos, porque assim, como não tinha no portal da transparência, você tinha que achar meios de chegar até essas informações, né? E assim foi. E aí você montou tudo isso aí e fez tudo isso no Ministério Público, protocolado, GAECO protocolado, a DCCO, que é a Divisão de Combate à Corrupção, protocolado, delegacia, né, de combate à corrupção, protocolado. E assim, quanto tempo vai levar e o que vai dar lá para frente na justiça é outra situação. Eu cumpri as minhas atribuições legislativas, né? Agora eu não posso responder pelo judiciário. E você não tem medo que os caras façam com você igual aconteceu com o Miguelzinho Donha? Não tenho, porque eu entendo assim que ninguém nasceu para semente. E outra,
O tempo mudou, né? Tem que saber onde pisa. Não me assustam, né? Então... Mas você já sofreu alguma ameaça por conta dessas denúncias? Sofri ameaça, porém elas só serviram para me animar ainda mais, sabe? Até porque assim, o meu compromisso quando eu fiz um juramento perante a bandeira ao ser eleito, era isso, né? De lutar com a verdade, lutar com justiça, de ter essas responsabilidades em relação a todos os sentidos no setor público, né? E assim, se eu estivesse fazendo errado, com certeza eu não teria o reconhecimento. Eu estou no caminho certo, porque eu fui reconhecido por 3 vezes. Eu tenho que agradecer que o povo acreditou. Afinal de contas, você aumentou sua votação? A primeira vez aumentei. Eu tive nessa eleição, por exemplo, em termos de expansão de voto, eu fui o vereador com o maior percentual de expansão de voto na cidade, né? Ali no centro de Almirante Tamandaré, onde a elite Qual domina. Qual foi o percentual que você teve de expansão 36%. No centro de Almirante Tamandaré, e eu não fui o mais votado da cidade, mas... mas não tinha como ser, né? Por exemplo, passei 240 votos a mais que em 2016, né? Passou um pouco 240. Mas para você ter uma ideia aí, a sede, o bairro da sede é onde a elite domina. Eu fiz 100 votos na sede, então o nome se expandiu, teve uma ou outra urna na cidade em que eu não tive voto, né? E isso é resultado do quê? De um trabalho sério, de um trabalho competente, de uma equipe, né, de pessoas de bem. Caso contrário, não daria certo. Eu tive um primeiro mandato que eu fui 4 anos único vereador de oposição. Eu encarei um grupo de 14 vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários dois prefeitos. Primeiro mandato do Odinei. Isso. O prefeito, ele era prefeito, 2012, 2016, né? E o sistema não me corrompeu. Eu fui novamente eleito 2016, 2020, cumpri o mandato, bati de frente com muitas situações, né? Tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Tive problemas seríssimos com o chefe do Poder Executivo, que é parceiro, inclusive a gente tem bom diálogo e tudo, mas dentro das minhas atribuições, ele sabe, olha, nós somos parceiros aqui, mas quando eu tiver que bater de frente com tal situação, eu vou bater de frente, eu vou trazer a público, vou lutar para que isso... Então, assim, e o reconhecimento veio. Se eu estivesse num caminho errado, com certeza o povo não iria me conduzir para um terceiro mandato. Não conduz. Não tem. Deixa eu só voltar numa pergunta que a gente lançou e acabou que se perdeu no meio de outras perguntas. Como que foi esse negócio de você, vou entrar na política? Então, naquela ocasião... Você disse que você recebeu um convite para sair como se fosse um... para cumprir chapa, encher linguiça, como o pessoal diz, né? E aí foi a partir daí que você começou, eu fui muito bem. E aí eu tinha essa situação. Bem na votação, Isso, bem na votação. Mesmo não esperava. Mesmo não tendo feito campanha, né? Naquela de 2008. Quantos votos você teve? Fiz 577 votos. Você não foi eleito? E não fui eleito. Fiquei por 30 e poucos votos suplente. Sem fazer campanha. Nem você imaginava que chegaria isso? Não. A gente sabia que tinha um bom nome na comunidade, né? Aliás, a minha comunidade eu devo muito a ela. Jardim Gramado, Jardim Roma, região ali. Vila Jambi. Até porque 2008, 2012, 2016, 2020, nas 4 eleições eu nunca saí de lá com menos de 400 votos. Se eu fosse ruim, para a minha comunidade ruim, como legislador para a cidade, não teria essa votação. Mas tem bastante crítica em relação a tua pessoa. Mas é de crítica que você cresce. Porque só tapinha nas costas não resolve o problema, só tapinha nas costas te leva para... Você sabe para onde, né? A tendência normalmente puxa saco, ele puxa tapete também. Então, assim, a tendência das pessoas que me amam e me defendem. A tendência daquelas que me odeiam mesmo. E aí, assim, eu não sou vereador para as pessoas que me odeiam, né? Eu não sou vereador especificadamente só para as pessoas que me amam. Eu sou um vereador que tem uma responsabilidade com a cidade.
Agora, os parceiros são prioridade, os contras são opção, e eu vou sempre respeitar a condição, não só daqueles que confiaram, dos outros também, mas a gente tem que ter uma linha, porque muitos já se perdem no caminho por isso, porque depois que chegam lá, vira as costas para aqueles que acreditaram. E eu tive um caminho diferente, né? Eu me abracei, dei as mãos, quem acreditou em mim, no meu potencial, né? E aí, assim, os críticos, eu tenho que acatar as críticas de forma, as que são positivas, que são construtivas, né? Mas não posso deixar de acreditar que eu possa ser melhor para a minha cidade e para as pessoas que confiaram em mim. É necessário isso. Então, foi dessa situação de que eu acabei entrando assim, eu digo assim, eu aprendi uma frase de assim, a gente entra na política por causa dos amigos e depois você permanece nela por causa dos adversários. E foi bem assim, né? A minha história. E daí vem a segunda parte dessa frase, dos adversários a gente não escolhe, a gente enfrenta. E eu tenho enfrentado desde o começo, né? E pretendo, o dia que eu sair, né, desse meio político, pretendo sair da mesma forma que eu entrei, de cabeça erguida. E tem dado certo. Eu odiava político lá de fora. Hoje eu sei que eu odeio pessoas do mal envolvidas na política. A política não é ruim, o ruim é pessoas que estão dentro dela e que o próprio povo conduz até lá. Seja tem uma frase agora que eu não me lembro de quem é e não me lembro exatamente como é que é a frase, mas é assim, tipo, os que não gostam de política acabam sendo governados por quem gosta, né? E muitas vezes aqueles que gostam são do mal. Eles gostam porque estão procurando... estão se auto-beneficiando, né? E daí, isso foi em 2008, a tua primeira candidatura. Isso. E daí você se candidatou de volta em 2012, você falou, pô, acho que dá pra chegar, vou tentar. Ou o pessoal te animou, falou, não, cara, vai. Ou veio o partido atrás de você, viu que você tinha um nome forte. 2012, daí eu fui procurado pelo partido, aí naquela ocasião, então, o atual prefeito Gerson Colodel, ele estava com o partido lá, o PTN, ele era candidato a prefeito, e me convidaram para compor, né, o partido PTN, e eu fui, me filiei e fui o mais votado do partido, né? Fui eleito. Com quantos votos? Fui eleito naquela ocasião com 945 votos. Fui eleito o vereador mais votado do partido, né? Nosso partido. Fui o 11º da cidade. Da cidade, não, perdão. Fui o 8º da cidade. E aí assim as coisas aconteceram dessa forma. O Gerson acabou não se elegendo naquela ocasião. E o eleito continuei os 4 anos na oposição. Dos 9 que foram eleitos, que era dele, eu fui o único que se mantive firme como um vereador eleito na oposição. Polaco, e como que é essa relação de oposição dentro da Câmara ali, por exemplo? O que eu quero te dizer é o seguinte, não, o cara vai lá, você vai lá e bate de frente com ele, mas ali no corredor, depois que você saiu, vocês se cumprimentam ou acaba ficando aquele clima de tipo, não me misturo? Olha, no começo do dia eu tinha uma situação que era assim, eu era muito ruim, eu tenho uma personalidade muito forte, muito duro na queda, comigo mesmo. Eu me sinto difícil de lidar, com a minha pessoa, eu sei que eu sou difícil de lidar. Eu acho que pela criação, né, os valores, né, então aquele detalhe. No começo eu tinha muito disso, às vezes eu tinha uma discussão mais acalorada lá dentro e eu carregava aquilo para fora, sabe? Saía ali do corredor, saía lá para fora, eu ficava de frente com o opositor, eu não conseguia cumprimentar, se viesse me cumprimentar eu tirava a mão. Isso é falta de educação, gente. Isso aí eu estava errado. Tem que entender que a política é campo de ideias, né? Mas daí tudo bem, eu fui aprendendo, até porque isso aí foi resultado de 4 anos, digamos assim, que infernal, né? Como único vereador de oposição, batendo de frente contra tudo aquilo que eu acreditava errado e sendo massacrado por um grupo grande de vereadores, de secretários, dos gestores daquela ocasião, né? E aí hoje é diferente. Quem eu enfrentava naquela ocasião, agora eu tenho a convivência lá dentro, porque estamos, né? Tanto naquela época ele quando era prefeito, hoje está lá vereador, mas valeu.
Então, assim, as coisas acabaram se encaminhando para essa condição. A experiência veio me fazer que hoje, eu falo assim, ó, eu costumo, até pautei esses dias atrás em sessão isso, que nós temos que aprender a ter essa convivência de uma forma de que nada que a gente faça de um para o outro lá, dos pares da Casa de Leis, possa atrapalhar qualquer tipo de projeto que seja de interesse social, que seja para o bem da cidade. E eu tenho tido sucesso dessa forma assim, nesse bom diálogo, tanto a semana passada lá eu tive, por exemplo, 2 projetos de minha autoria foram aprovados por unanimidade. Esse ano, de 12, eu estou com 12, acho que 12 projetos protocolados e são 7 já aprovados, alguns estão protocolados, acho que vai ficar até para o ano que vem, porque tem que passar por comissões e tal. Mas dos aprovados, todos foi por unanimidade. E só tive um que eu fiz a retirada do projeto porque eu não quis aceitar uma emenda que tirava ali o foco do projeto, né? Acontece muito isso dentro da política, né? No caso, você vem ali com o teu projeto tal, que engloba isso, mas o principal é isso aqui. E daí, na emenda, eles retiram o que é principal e deixam o que é periférico. Acontece muito disso? Acontece bastante. Infelizmente, isso em todas as esferas, né? Federal, estadual e municipal, pelo que a gente percebe, é assim. O que a gente tem acompanhado lá a nível de Câmara, Senado e aqui na Assembleia, a gente vê isso, né? Algumas interferências externas vêm para atrapalhar um determinado projeto, porque não é para chegar daquela forma ali até o executivo. É um exemplo, né, que eu estou dando. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. E, assim, nesse mandato, por incrível que pareça, quando era para mim estar mais tranquilo, né, mais acomodado nesse sentido, eu estou trabalhando em cima de projetos de leis de âmbito municipal, claro, né, como tem que ser, e que são assim relevantes para a cidade e que estão sendo apreciados e aprovados, né? Recentemente agora foi o do autismo, né? Nós instituímos através de lei o mês de abril como um mês de conscientização em relação ao autismo. Vai ser entregue ali para as mães a questão da carteirinha já legalizada, baseada em uma lei federal também do atual presidente, legalizando tudo isso, buscando ampliar as políticas públicas, né, de amparo às mães de autistas. O outro também importantíssimo, eu vou citar aqui só para vocês terem uma ideia, que foi aprovado semana passada, projeto de minha autoria que institui em todas as escolas do município de Almirante Tamandaré o programa de educação no trânsito. Por quê? Nós temos a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal também, principalmente aqui a gente convivendo, um problema seríssimo no trânsito, que é a falta de educação, de respeito, de cumprimento daquilo que se aprende na autoescola, das normativas, né, do CONTRANS. As pessoas aprendem lá na escola, na autoescola, depois fora. Então o que eu vi? Uma brecha para nós inserirmos essa educação no trânsito nas escolas, através de lei. Você copiou esse projeto de Curitiba ou não? Isso, eu participo de um grupo a nível de estado. Eu fiz isso daí. Então, eu participo de um grupo a nível de estado, com legisladores, assim, top de linha, legisladores sérios, pessoas que estão para cumprir a função de legislar e fiscalizar realmente, que não estão eleitos para sair distribuindo terra, tirando foto em cima de máquina, ali agarrado no rapaz da empresa terceirizada lá que troca a lâmpada e assim por diante. Isso aí é o básico, é serviço público básico que cabe ao Poder Executivo e nós temos que fiscalizar o contrato daquela empresa que para ver se está certo, né? Que é um exemplo que eu estou passando aqui, né? Então isso deu muito certo. Nessa parceria, esse grupo é a nível de estado, juntamente com mais alguns outros vereadores, temos esse grupo ali para trocar essas ideias e esses projetos, essas demandas a gente repassa um para o outro. Isso é um grupo muito bacana de vereadores em destaque nas suas cidades,
na função que lhe cabe, de legislar e fiscalizar. Esse projeto, então, de educação no trânsito, que vai começar em Tamandaré, vai ser parecido com o que tem em Curitiba. Quando eu era pequeno, eu fiz em Curitiba. E a gente ia lá, até lá tinha excursão da escola, lá até o EDR, Detran e tal. Então, assim, ó... Vai ser mais ou menos nessa linha aí. Eu busquei nesse diálogo aí uma parceria com o Major Itacir Alves Pereira, que é o comandante do 22º Batalhão, que foi um super parceiro na ocasião daquele famoso inferninho ali, aquela que estava acontecendo na região de Cachoeira ali, né? Porra, acabaram com a nossa festa, cara! E aí ele... Aonde que eu vou empinar agora? Ele amparou bastante, né? E ele agora está nos amparando na questão desse projeto aí, que ele vai colocar à disposição tem ali um serviço do BBTran que trabalha nessas questões aí. Então vai estar instituindo no município, agora o projeto segue para ser apreciado e sancionado ou não, né, pelo Poder Executivo. Eu acredito que vá, é impossível pensar que possa ser contra algo que eu defendo que seja trabalhado na infância. Isso Sim. É uma questão... Eu até ia fazer uma pergunta para você, se tem algum tipo de projeto ou de algum outro vereador em Tamandaré, que a gente tem que perguntar de Tamandaré, né? A tua área ali. Você tem algum projeto de educação infantil, de um projeto como esse, para levar para dentro da escola nos primeiros anos da educação, algo com relação a drogas? Como tinha em Curitiba, não sei se era no Paraná, o ProERD. O ProERD acontece em Almirante Tamandaré, só parou agora nesses 2 anos da pandemia. O ProERD acontece o ProERD? Voltou depois, até foi num bom diálogo e uma parceria nossa com o atual prefeito, lá no ano de 2017 para 2018 já. Tem o ProERD. Isso que estava desde 2012 sem acontecer, né, o ProERD. Daí foi uma bela de uma luta. Esse ano agora acabou. Eu acredito que para 2022 já teremos novamente. Como que funciona? É a Polícia Militar que vai nas escolas? Polícia Militar faz nas escolas um trabalho bacana com os alunos, faz alguns encontros, conscientização, de combate à violência e às drogas. E ao final desse processo tem uma espécie de uma formação, onde os alunos recebem ali suas camisetas, seu diploma. É algo muito bacana, é muito interessante, porque você trabalha na prevenção, né? Você trabalha e é isso que eu busco agora para o trânsito. Aí eu tenho outros projetos nessas áreas aí, amanhã vai para a leitura. Você teve um projeto da castração dos animais, também não teve? Coisa assim? Então, esse carro lá? Não, esse projeto ele vem agora para 2022, ele está protocolado, ele está diferenciado. O que ocorre em Almirante Tamandaré é um programa de castração, isso foi por proposição. Só que esse programa é assim, ele pode funcionar esse ano e pode não funcionar o ano que vem, é um exemplo. Então o que nós estamos apresentando agora, já protocolei, um projeto de lei que visa a castração, autoriza o município a castração de todos os animais, a curto e longo prazo, de todos os animais de rua, né, em situação de rua no município de Almirante Tamandaré. A nossa estimativa é de 30 mil animais em estado de maus tratos se abandonam em Almirante Tamandaré. Eu sou um apaixonado... Como funciona daí? Vai passar uma carrocinha recolhendo? Nós temos a seguinte situação ali. Dentro do projeto, os artigos prevê a utilização do castramóvel, que veio para Almirante Tamandaré através de uma emenda parlamentar federal, valor de R$120 mil, aquele castramóvel do Osmar Bertoldi, está lá parado. Então o objetivo dessa minha lei é justamente isso. Porém tem uma situação assim, mas o castramóvel está lá parado porque o município não usa, porque aquele castramóvel ele funcionaria em parceria com as universidades. Como veio a pandemia, aí quebrou as pernas. Quebrou as pernas porque você depende dessa parceria. Afinal de contas, você não vai castrar 3 ou 30 ou 300. São 30 mil animais a estimativa de Almirante Tamandaré. Explica pra nós, como que vai funcionar? O carro vai andar na rua, tem um cachorrinho lá? Vamos marcar por região. Vamos fazer na região do... Um pente fino, por exemplo. Pente fino. Vamos fazer um pente fino lá na região do Lameia. Vai ficar uma semana o castramóvel fazendo lá. Como que é? O carro vai andando na rua, pega o cachorro, já castra, já larga ali? A ideia é fazer uma parceria com a ideia é fazer uma parceria com a população. Essa é a minha ideia, né? A minha visão que eu tenho,
Por quê? Porque você tem que... Até porque, Henrique, se for assim, você vai ver um monte de gente abrindo os portões. Vai pra fora, vai pra fora. Faz sentido, né? Então a minha ideia é que assim, que você é algo que você tem que trabalhar a conscientização. E como que você vai fazer isso? Você vai ter que envolver a sociedade, as pessoas, para que ela pense assim, olha, nessa semana vai estar no bairro para fazer a castração dos animais de rua. Aí lá na rua do Dude, é um exemplo, tem lá 5, 6 cachorros. Na rua do Dude não tem aquele padastro, deu chumbinho para tudo lá, já acabou. Já vai arrumar pra cabeça. E esse aí eu posso defender. Ele até se assustou. Esse aí eu posso defender, que eu sei que não. Ele gosta. Ele dá comida pros bichinhos. Aí lá. é o seguinte, então é um exemplo. Ele coloca chumbinho lá na comida. Na ração. Aí assim, ó, o que é a ideia ali? Esse envolvimento com a população, de que ela vai fazer, aí os moradores daquela determinada rua, cada um vai ter uma guarda responsável. Vai pegar aqueles animais ali, porque 3, 4 dias após após a castração, o procedimento cirúrgico, daí 3, 4 dias de cuidados ali, tudo bem que esse cachorro, muitos depois de castrado, vão acabar ganhando um lar, as pessoas, porque as pessoas geralmente não pegam hoje, até por medo de estar procriando, só aumentar. Eu vou citar um exemplo, né? Não é o caso lá de casa, porque lá não é procriação, mas eu tenho 7, era 8, uma morreu, dos 7, 5 é resgatado. Então as pessoas podem às vezes querer resgatar depois de castrado, porém se não forem adotar, ele vai voltar, vai estar lá na rua, vai ter um alimento, que é a tendência daí as pessoas ter que dar só o alimento, ajudar de forma amorosa ali a cuidar do bichinho, só que ele não vai procriar. Não dá pra nós fazer salame com esses bichos aí, sabão, alguma coisa Só de assim. você falar isso, você já tá infringindo a regra aí, você já podia ser condenado, já. Cara, tá mais fácil. Na verdade, assim. Tá mais fácil hoje. Condenar alguém por causa do animal. Por causa do animal, tá mais fácil hoje. Nessa condição do que contra um crime contra a humanidade. Que assim, contra a humanidade, a gente diz assim. O grande problema é que o animal ele é totalmente indefeso, né? Na verdade, assim, Polaco, a minha preocupação é que o animal na rua ele gera um risco para a sociedade. Ele além do sofrimento animal, que já não é legal, né? Você ter um bicho ali sofrendo, às vezes chove, tá frio, às vezes o bicho tá com uma dor, ninguém sabe porque ninguém dá atenção, enfim, né? Todo o sofrimento que o animal tem na situação, ele ainda é um risco, porque prolifera, doença. Essa é uma condição... É complicado, né? O controle das zoonoses é fundamental que ele aconteça, esses programas, que sejam ampliadas as políticas públicas nessa área, porque se tornou uma questão de saúde pública a nível mundial, sim, a nível nacional, e a nível municipal não foge a regra. E eu que sou motoqueiro, que ando de moto... Então... Cara, e aí é o seguinte, é complicado. Eu não xingo o bichinho porque o bicho não tem culpa. Eu xingo a pessoa que solta os bichos na rua, cara. Mas eu tenho uma raiva, cara. Eu não consigo sair de casa. Da minha... É triste, cara. É triste, é complicado. Mas é que você já sabe que os motoqueiros passam... Principalmente é o seguinte, né? O motoqueiro que faz... Então... Não, mas eu não sou desse. A gente tá sempre do lado do cachorro. A minha não faz barulho, mas tem isso também. Às vezes o motoqueiro... Mas é que o cachorro ele não tem raciocínio pra saber qual faz o randandan. Ele ataca todos na dúvida, ele ataca todos. E nessa condição a gente tá sempre do lado do cachorro, né? Cara, no caso do randandan, assim, eu sou a favor do cachorro. Agora, já são 10 horas. São 10 horas? Já. Eu quero fazer uma pergunta. Da notícia bomba da noite em Almirante Tamandaré. 200 refugiados do Afeganistão estarão chegando em Almirante Tamandaré. Tá sabendo dessa, Rick? Não. Pois é. Soube dessa notícia hoje também, que a cidade de Almirante Tamandaré vai acomodar... Por quê? Cadê uma? Vai acomodar 200 refugiados do Afeganistão, serão
acomodados em Almirante Tamandaré. E aí, tem que avisar os caras que aqui, pra eles chegarem pianinho, que o bagulho é louco. Então, ó, tem até um comentário que eu dei risada aqui que diz que o pessoal não vai se assustar muito, né? Porque, né? Vão se sentir em casa. Vão achar que tá no mesmo lugar. Vão achar que tá em casa. Larga lá no Roma, lá no Bom Tude, eu vou falar aqui como uma autoridade, mas também como cidadão. Nós temos problemas sociais seríssimos, Almirante Tamandaré já tem suas dificuldades. Eu não acho legal, cara. É complicado isso. A intenção pode ser boa, o amor ao próximo é necessário, a solidariedade, a gente tem que ser algo, a reciprocidade em relação às pessoas, assim, isso é fundamental, né? Mas nós não temos estrutura, como é que nós vamos fazer isso, cara? Me traz uma preocupação enorme, são 200. Como nós vamos fazer isso? Né? São 200. Você tá no poder, não, você tá no meio. Mas eu estou numa condição de poder legislativo, a gente não pode determinar. Mas e aí, se tivesse como executivo, teria que ter coragem de tomar uma decisão. Como que tá nossa estrutura de... Mano, a gente sabe que tem família em Tamandaré que não recebe esses trabalhos que tem que receber. Como é que vai ser isso aí? Nós não temos hoje estrutura própria do município para acomodar na área social e atender com as condições que eles vão precisarem. Aí vamos ter que ver quais os caminhos que estão trazendo eles até aqui, seja através de governo federal, estadual ou ONGs, porque que também vão dar o são 200 pessoas que não vêm, que não tem casa, que não tem trabalho, que não tem... Vão ficar alojados numa igreja, vão ficar dia e noite na igreja. Meu Deus. Essa igreja vai amparar eles com... Peraí, já está definido isso? Você já está sabendo disso? Está a notícia em toda a cidade. Vai ter os refugiados. Agora, e eles vão ficar numa igreja? Não, isso acho que depende, né? Tá a notícia que eles vão ficar alojados numa igreja no bairro Boixininga, né? Olha, me preocupa muito. Como autoridade preocupa, entendo que a gente tem que ter amor ao próximo, independente de onde venha ou para onde vá, mas é preocupante essa notícia, porque nós temos uma cidade com 120 mil habitantes, nós ocupamos uma colocação nada legal em relação à violência, apesar de termos mudado e melhorado bastante de 2016 para cá, esse índice, né, baixou. Nós temos uma questão social, estávamos aí entre as 20 cidades mais pobres do país, com população até 120 mil habitantes, e o que me preocupa nisso? É que a riqueza do nosso município, ela é, digamos que, concentrada num grupo pequeno de famílias de alto poder aquisitivo, né, e tal, ali, que são os mais tradicionais, e está ali, nessa condição, né, e que geralmente são os que predominam, mandam e desmandam na cidade, em todos os sentidos. Mas também tem um detalhe, né, quem que é que conduz eles até lá? É o próprio povo. Aí, assim, é preocupante essas situações em relação a essa chegada e essa notícia. Vai ter que ser muito bem trabalhadas as situações. Nós temos condição complicada, por mais que haja um esforço do Poder Executivo em relação à saúde, nós sabemos que nós precisamos avançar muito. Nós precisamos avançar na educação, embora já tenhamos também melhorado em relação... um exemplo simples, né? Em relação à alimentação das crianças. Tinha criança que ia para a escola só para comer, e realmente vai só para comer, só que a qualidade da alimentação lá não era qualificada. Hoje, bem melhor, e assim também em muitas outras áreas, né? O nosso município cresceu, que chegou aí nos últimos 4 anos. Tudo isso, vale lembrar, que passou pelo Poder Legislativo. Tudo isso passa pelo poder, nós aprovamos, não foi o vereador Polaco, foi a Câmara de Vereadores que aprovou, instalação de SAMU, PROCON, DETRAN, posto avançado lá, né, INSS, e assim por diante. Mas nós temos outras preocupações e nós precisamos avançar.
Uma pessoa falou para mim hoje, mas o município está construindo um centro de convenções de quase 5 milhões dentro do parque, por que não constrói um hospital com esse dinheiro? Porque não pode. Esse dinheiro é carimbado, ele vem do Ministério da Cultura e Educação lá, é carimbado, tem que ser usado ali. Caso contrário, o município perde. Mas precisa, né? É bom ter, né, na verdade, isso daí, né? Mas isso assim, né? Aí fica claro que o povo brasileiro, ele é pouquíssimo engajado, né? Porque se você faz uma postagem dessa, eu vi lá acho que foi no Tamandaré Notícias, fazer um merchan pro Breno. Abraço, Breno. Assistir no Tamandaré Notícias lá, vendo no Tamandaré Notícias que, tipo, vai ter esse centro de convenções dentro do Parque Aníbal Cury, né? Aí, tipo assim, tem 5, 6 comentários ali. Que bom, melhoria pra cidade e tal. E tem 150 comentários. E minha rua não tem asfalto. O 24 horas tá abandonado. O postinho de saúde no meu bairro não sei o quê. Porque aqui não tem manilha. E tipo, você vê assim que 95% das pessoas não tem noção de que uma verba que é destinada, você não pode usar em outra coisa, né? E tem uns que chega mais ao cúmulo ainda. E assim, a grama na frente da minha casa tá virando mato. Viu, né? Viu, Dude? Assim, e passa muito nessas questões aí, você tem que vincular a questão do governo federal em todas as situações. O recurso que veio para esse centro de convenções, ele vem do governo federal, né? E que bom que veio. Poderia ser um hospital? Também poderia ser, né? Os projetos foram encaminhados ali na área da educação e da cultura, e ele está sendo construído, recurso federal. Eu vou levantar aqui uma tese que você acabou de tocar num assunto que as pessoas são muito, elas não são politizadas, são muito ignorantes, uma grande parte nessa questão, e eu acho que isso tem que mudar, conscientização em relação a isso. Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui questões partidárias de lado, independente de quem a gente apoia para presidente, de quem a gente vai apoiar o ano que vem. Mas, assim, Almirante Tamandaré teve por quase 20 anos, 2 décadas do PT, Almirante Tamandaré teve as administrações de alguma forma ligadas. De esquerda. Diretamente da esquerda, do comunismo, partidos de esquerda, partidos comunistas, ligados com partidos de centro-esquerda ou só de centrão, mas aqueles partidos que fica em cima do muro e decide aos 99 para onde vai, para garantir, né, o que lhes convém. Mas sempre teve a ligação nesses 20 anos, quase 2 décadas do PT. E o que trouxeram para Almirante Tamandaré? Durante aquele período do PT, do Lula e da Dilma, nós não tivemos 3 km de rua pavimentada em 20 anos. Não tivemos CEMEI, não tivemos unidade de saúde, foram, assim, pouquíssimo. E agora eu vou pegar, não é por defesa de presidente, mas do governo federal, os avanços para o Almirante Tamandaré do governo federal. Ministro Tarcísio, né? E de 2018 para cá, o Almirante Tamandaré teve 5 novos CMEIs, 2 CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Perdão, CMEIs eu troquei, é 4. 5 são unidades de saúde. Uma escola Coronel João Cândido de Oliveira, que era uma escola que tinha uma história de mais de 40 anos de luta, todo mundo queria, precisava, a escola que as crianças ficavam alojadas debaixo do porão da igreja, ali no Jardim São Venâncio, está construída, é uma escola exemplar. Vai começar agora em... na verdade já começou, já tem aula, né? Já tem aula. E foi toda mobiliada também com recurso federal e tudo está ali. Uma área de... uma instituição lindíssima, assim, não é só a edificação dela, a estrutura ali é magnífica, né? E passamos nesses 2 anos aí bem além, em 2 anos. E asfalto? PT foi... então, nós passamos de 30 km de ruas pavimentadas com recurso federal. E aí o povo não... Mas quem faz rua não é o vereador? Oi? Quem faz rua não é o vereador? Jamais, né? Não faz o vereador, não faz rua. O vereador, ele colabora no sentido assim, o poder executivo, o orçamento do município é baixíssimo, se for para viver da questão do IPTU, né? Então você não tem como executar grandes obras, né?
principalmente na área de pavimentação. A Almirante Tamandaré tem uma topografia péssima para esse tipo de situação, que enquanto você vai numa cidadezinha do interior com 1 milhão, você faz 3, 4 km, e aqui com 1 milhão você faz no máximo 1 quilômetro. Até pelo muito maquinário para planear, né? Para ajeitar, né? E aí, então assim, de que forma que você pode colaborar? Buscando o apoio dos deputados, né? Eu tive muito sucesso. Eu acredito que 2017 para cá, principalmente, eu acredito que em termos de conquista de recursos de emendas parlamentar federal, eu acredito quase que certamente assim que eu fui o vereador que mais conseguiu trazer recursos para a administração através dos deputados, né? Ali na Vila Jambi, aquelas ruas no entorno da Paróquia Anjo da Guarda, ali no Lamem agora vai o segundo trecho da Vadislau da Gubaua, da Jacob Gubaua, o segundo trecho que vai uma emenda isso, vai lá pro Jardim Suécia. Jardim Suécia, lá do pastor Marcelo da Igreja Bola de Neve lá. Aquele segundo trecho dela é uma emenda parlamentar através do deputado, que eu conversei agora e eu consegui a emenda para finalizar, fazer o segundo trecho da Jacob Gubaua. Vem mais para pavimentar as ruas ali do Jardim Bonfim através também do mesmo deputado, dessa da Jacob Gubaua eu já consegui para emenda para o orçamento 2022. E aí eu sou criticado também porque lá no nosso bairro, o Rick morou lá, sabe como que é ali a região da Vila Jambi, e Jardim Gramados foi um bairro que por muitos anos, mais décadas, não teve melhorias, e ali dividia os votos sempre com muitos candidatos de fora. E o vereador que nós tínhamos lá, com todo respeito, né, ao ser humano, a pessoa dele, mas era um vereador dedicado ao assistencialismo. Então a nossa região ali não crescia de jeito nenhum, nós tínhamos problemas seríssimos. E foi vereador muito tempo, né? E depois ainda fez a esposa vereadora. Mas enfim, não é por ele ser meu opositor que eu também vou falar mal. Não vou falar mal, não. Eu só estou dizendo que ele fazia um trabalho diferente. Fazia um trabalho social, assistencialista, tudo bem, ok. Mas nós precisávamos não conseguiu trazer um recurso. Nós precisávamos de avançar na questão de infraestrutura do bairro. E o que aconteceu? Mas aí, Polaco, eu acho que é uma questão mais da... Não é um problema do vereador. O problema é a população que acaba aceitando esse tipo de... É o famoso vale gasolina e a cesta básica é uma faca de dois gumes, né? É a união do corruptor com o corrupto. Isso, né? Corretamente. Então, se um dos dois lados não ceder... O pastor Ezequias esteve aqui na outra semana e ele falou assim, eu tô como que ele falou? Eu tô há 8 anos lá e até agora não conheci o corruptor, porque ninguém não chega. Ninguém não chega. Então, você tem essa condição, daí é só um exemplo que eu cito lá da nossa comunidade. 2017 e 2020 foi fundamental para a nossa comunidade. Foi o bairro Jardim Roma, Vila Jambi, Jardim Gramados ali. Nossa, foi a região que mais recebeu recursos. Foi um total de quase 15 milhões. Né? E eu disputei com 16 candidatos lá naquela região em 2016. No ano de 2016 tinha 16 candidatos lá, fora os que angariaram voto e que não eram da região. E então foi uma disputa muito intensa política, mas que eu consegui dar um retorno muito positivo para a comunidade também. Várias ruas pavimentadas, as 2 principais escolas lá reformadas por inteira, as que são prédio do município, que é a Escola Roma e a Escola Ângela Mis Gramado, 2 quadras sintéticas, a Escola Coronel João Cândida construída com recurso federal, tudo bem, essa aí é diferente, né? Mas assim, os avanços, tipo pavimentação de rua Campina Grande do Sul, que era 40 anos de espera, então era sonho, todo mundo prometia, foram muitos avanços. Agora, eu sonho com esses avanços espalhados pela cidade. Tem como se diz, né? Tem muito chão ainda, né? Literalmente, né? Tem muito chão. A nossa cidade, ela tem muitos problemas, muitos desafios, mas ela tem gente muito boa lutando e acreditando, né? E tem uma população de bem também por trás disso, que faz com que as coisas aconteçam. Qual que vai ser os próximos passos aí do Polaco na nossa cidade? Vai mais uma vez para vereador? Vai sair para deputado? Vai sair para... O que você está pensando ou ainda não está pensando nisso? Vai esperar chegar mais perto? Então,
eu assim... Vai tirar o Bolsonaro em 22? Sendo bem claro em relação ao município, a política no município, né? Eu tenho coragem. Eu não sou ambicioso nem por poder nem por dinheiro. Eu tenho tranquilidade em relação a isso. Mas eu tenho coragem, eu sou muito determinado. Se eu tiver uma oportunidade, um bom partido e mantendo um bom grupo, em 2024, e se Deus assim me permitir, eu tenho coragem suficiente, eu estou pronto, estou preparado, eu tenho capacidade para lançar uma campanha e, sendo eleito, uma campanha para Poder Executivo, para prefeito, sendo eleito, eu tenho condições plenas, tenho responsabilidade, tenho capacidade, tenho seriedade, tenho competência, eu acredito nisso, em mim, e muitas pessoas acreditam, né, para administrar a cidade, sim. Então, não posso dizer nunca, eu não vou ser candidato a vereador mais, eu sou candidato só a prefeito. Não, eu estou preparado. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou colocar o meu nome como pré-candidato a prefeito lá para a próxima, porque eu já tenho 3 mandatos, já tenho experiência. E eu não quero... eu não tenho a pretensão de continuar como vereador. Se for uma condição irreversível e tenha realmente que ir de vereador mais uma vez, mais uma, 2, posso até ir. Mas não é assim a minha vontade de continuar como vereador. Eu acho que 12 anos me dedicando ao Poder Legislativo, eu tenho os projetos mais relevantes dessa cidade são de minha autoria nesses últimos 12 anos aí, 12 a 20 anos. Os projetos mais relevantes naquela Casa de Lei são de minha autoria, né? Então eu acho que eu já estou contribuindo bastante com o Poder Legislativo, mas eu posso contribuir mais à frente do Poder Executivo. Então coragem eu tenho. Eu tenho bons amigos e bons nomes. Existe a possibilidade de um partido, um bom partido, uma boa sigla, mantendo o grupo que eu tenho e acrescentando, agregando mais, achando um bom nome para vice. E nós temos boas pessoas de bem, porque eu não quero curva de rio do meu lado. Não quero curva de rio do meu lado. E assim, tenho ali alguns conhecidos, né, que tem o nome à frente para serem candidatos. A gente já vê eles se destacando, dando nome para candidatura a prefeito, alguns, né? Mas eu não fico atrás, eu tenho coragem. Então, se de repente... Essa próxima eleição vai ser... De repente pode ser que... pode ser que o Colodelo não vai sair, já foi 2, né? Então agora... De repente pode ser que o Zé Ruela lá do bairro, lá, aquele cara que ninguém acreditava, que daí foi lá e fez 3 eleições e, né, da forma que eu fiz do Legislativo, estou fazendo, né, e vou sair de cabeça erguida. De repente eu chego lá e encaro e posso se surpreender, porque quem decide é o povo. Lá nas urnas é o povo que decide quem vai administrar a cidade. E eu acredito no povo, eu não tenho como falar diferente. Como é que eu vou falar que eu não acredito se eu estou com 3 mandatos? Polaco, quero te agradecer muito pela presença. A gente podia continuar conversando aqui mais umas 2 horas que ia ter papo. Exatamente. Mas eu sei que a vida do vereador é corrida também, né? E nós acabamos começando a live meio tarde também. Hoje nós probleminhas. Infelizmente tivemos. Mas a gente pode reagendar em uma segunda, né? Viu, assim, Dude, as pessoas que estavam acompanhando aí, muitos eu vi que já estavam mandando mensagem para mim antes, alguns colaboradores, apoiadores, eleitores, amigos, né, pessoais, mandando mensagem antes pedindo o link. Como foi transferido direto pela página, dizer assim que obrigado pelo convite, muito bacana ter esse diálogo, é diferente, é a primeira vez que eu participo assim. Participei de entrevistas em programas lá do Facebook, a Verdade Expressão lá, né, do Guazelli. Participei do TN com o Brendo, alguns programas assim, mas assim foi diferente hoje, muito mais descontraído, não é tão, né? Então eu me senti muito mais à vontade, e eu acho que em uma outra ocasião também, se a gente tiver a oportunidade, participo sim, para a gente falar das coisas assim mais, de repente, que a gente poderia dizer assim,
Nossos assuntos mais sérios? Não, o assunto, não, todo assunto é sério, né? Mas mais técnicos. Mais técnicos, né? Entrar mais nos assuntos. Mais técnicos, né? Fica aberto sempre o convite, a gente quer sempre ter esse ambiente descontraído aí. Às vezes a gente participar com mais de uma pessoa para ter um debate assim, né? É bacana. A gente vai, provavelmente agora na próxima eleição, a gente vai receber todo mundo que quiser vir aqui. A gente está aqui aberto para bater um papo e mais uma vez agradecer você. Dudes, quer falar mais alguma coisa? Vou deixar primeiro, antes de dar a oportunidade para o Dudes falar. Eu vou pedir pra você, cara, se você quiser indicar um livro, pra quem estiver assistindo aí, a gente sempre faz uma indicação de livro. Qualquer livro que você tenha lido, que você goste, ou pode ser até um filme de alguma história, algum momento cultural aí do programa ainda. Ai. Não vai lembrar o nome. Não, eu lembro, o problema é que é o seguinte, aí os caras vão dizer que é... Não, mas aqui nós estamos... Mas um livro que eu gosto, que era de um filme, né, e... Eu não vou indicar ele, não. Deixa por quê? Vamos chamar de... Não adianta. Deixa quieto, eu não vou indicar esse livro porque... Vamos dizer que já vão... Vou sair daqui já me chamando de extremista e tudo. Tá. Deixa pra lá. Então assim, deixa essa dica pra mim. Mas então, manda aí um abraço. Então assim, um abraço a todos. Tá na tua página, né? Mas fica obrigado a vocês aí. Parabéns. Nós que agradecemos essa página. Obrigado por usar a minha página aí. Galera, um super abraço. Obrigado à esposa também do Rick aí por organizar ali pra nós. Obrigado pela pizza, o pessoal aí que fez a doação aí da pizza, né? O pessoal da Dom Pedro. Então, da Dom Pedro ali. Dude e Rick, vocês que são amigos pessoais, eu tive a oportunidade de conhecer o Rick bem antes, né? Mas não tínhamos muito contato, mas o Dude aí em 2018, na campanha. Continue nessa tese de vocês, pessoas de bem, pessoas que... Vocês têm um propósito, vocês têm uma linha de defesa, uma ética, uma moral que vocês defendem, vocês acreditam e que não é fácil, eu sei disso, e se não é fácil para vocês que não estão diretamente detentores de mandato, vocês imaginem o que é para mim ter uma linha de defesa, né? Não é fácil. Realmente a gente recebe muita crítica, mas a crítica vem das pessoas que desacreditam em família, que desacreditam na fé, que desacreditam em todas as coisas, todos os valores que eu defendo, né, e que eu acredito, na ética, na moral, do meu jeito, e é assim que tem dado certo, né? Então eu vou continuar nessa minha postura. Obrigado mesmo, parabéns vocês aí, Deus guie suas famílias, seus passos, vida pessoal, profissional, e vamos mantendo o diálogo aí, que a gente puder ir se ajudando, não só pela nossa cidade, mas nessa brincadeira aqui, esse diálogo aí, muito show de bola. É isso aí então, pessoal. Show de bola. Fechou? Agradecer nosso amigo polaco. Ok? Valeu. Valeu. É isso aí, galera. Um abraço para todo mundo. O podcast Fala Piá pela página do vereador Polaco. Mas semana que vem estaremos pela nossa página mesmo. Um abraço a todos. É nóis. Boa noite. Tamo junto.